Glória a Deus. Amados, mais uma vez estamos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor. É a coisa mais importante para nós. É claro que os louvores também são importantes. Nós entendemos que Deus ele habita no meio dos louvores. Mas o alimento para nossas almas é a palavra do Senhor. O que alimenta a nossa alma, o que faz com que nós cresçamos, o que faz com que nós nos desenvolvamos como cristãos, como os filhos de Deus, é o conhecimento. Como nós falamos e nós temos dito aqui, o conhecimento ele é inabalável. Mais uma vez, quero fazer a brincadeira. 2 mais 2 é? Se você estiver feliz, 2 mais 2 é? E se você estiver muito triste, muito, mas muito triste, 2 mais 2 é? E se você estiver melancólico, 2 mais 2 é? Assim é o nosso conhecimento do Evangelho. O nosso Evangelho, a nossa fé não é baseada em sentimentos apenas. Nós não baseamos, eu estou sentindo, não é isso. Nós temos uma base, nós temos um conhecimento. E é isso que faz com que homens como Paulo, ainda que estivesse preso, açoitado, estivesse ali todo ensanguentado, estivesse ali num lugar escuro, fédido, estivesse ali com as suas costas abertas, rasgadas, porque acabara de apanhar, ainda ali, ele cantou e exaltou o Senhor naquele lugar. Então, amados, é muito importante para nós entendermos isso, que a nossa fé, a nossa caminhada na fé não é baseada por sentimentos apenas. Eu estou sentindo, hoje eu senti que Deus... Não é assim. Nós temos um conhecimento, e esse conhecimento ele é inabalável, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é eterna. Ela vai continuar quando nós não estivermos aqui. A palavra de Deus ela não precisou de mim para chegar até aqui e não vai precisar de mim para continuar. Eu vou morrer, eu vou partir, mas só que ai de mim como eu lido com isso. Eu não posso ser negligente, mas eu tenho que ser uma pessoa coerente. Eu tenho que ser uma pessoa fiel às Sagradas Escrituras. Então hoje nessa noite, como nós combinamos, nós vamos continuar o que estávamos falando no culto passado. Então, você que tem a sua Bíblia, abra lá em Êxodo. Eu só vou ler aquelas porções de texto, para que nós possamos ter o texto fresco em nossa mente, para que nós possamos, então, meditar ainda mais naquilo que começamos no culto passado, e prometo que hoje eu vou tentar terminar, tá bom? Êxodo 12... Versículo 1, 3, 7, 11, 14, 29 e 30. Esse aglomerado, eu vou pegar algumas partes, ficou mais ou menos assim. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui nessa primeira parte, como nós falamos, nós estamos tratando sobre a Páscoa. Esse mês de abril aqui, nós comemoramos a Páscoa, mas como nós falamos, é um conhecimento muito raso, muito superficial que nós temos. Então aqui nós estamos tratando da instituição da Páscoa. Aí ele continua assim: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Nós paramos nessa parte, lembra? Quem matou os primogênitos? Deus. Quem matou os bebezinhos? Deus. Quem matou os filhos de cada um? Deus. Lembra que eu falei do pavor que foi aquela noite? Imagine você acordar no meio da noite
e o vizinho da frente está chorando, o vizinho de trás está berrando, o outro da direita está desesperado, o outro da esquerda piorou, porque em cada casa havia um morto. Em cada casa. E aí, sabe, você começa a ouvir aquele grito se espalhando pela vizinhança. Enquanto o anjo passava, as crianças, os primogênitos iam morrendo. E então, tudo aquilo se tornou em um grande pranto. Então veja, Deus, então, ele mata os primogênitos do Egito. Tanto dos homens como dos animais. Não foi só humanos que morreram, mas os primogênitos de cada animal morreu também. Então executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Então a palavra Páscoa, de Pachar, significa passar por cima. Quando o anjo passou, o anjo da morte do Senhor passou por cima daquela região, aonde houvesse sangue de cordeiro nos umbrais da porta, ele sabia que ali estava o seu povo. E aonde não tinha, então ele entrava e matava o primogênito. Fosse uma criança recém-nascida ou fosse o primogênito com 40 anos. Aquele primogênito morreria, porque assim foi o juízo de Deus. Então ele diz: a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. Vê, Deus não faz distinção de pessoas, tanto para salvar quanto para condenar. Veja, o filho do príncipe, o filho do rei de Faraó morreu. E o camarada que estava lá no calabouço, preso, o primogênito dele também morreu. Então veja, Deus ele é justo. Nós estamos diante desse Deus que é justo e ele é um fogo consumidor. Como nós falamos, não devemos temer aos homens que matam o corpo e nada podem fazer com a nossa alma. Antes devemos temer ao Senhor, que pode fazer perecer no inferno tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Então, amados, ele continua. E também todas as primeiras crias do gado. Na meia-noite, no meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Eu gosto de fazer isso. Você já parou para pensar nessa situação, se acontecesse aqui em Pirapora hoje? Deus falasse assim: olha, eu vou passar por Pirapora e todos aqueles que não forem cristãos, aqueles que não estiverem em Cristo, todos terão seus filhos mortos. Imagina essa situação. E aí à meia-noite você está lá de boa, tranquilo, aí você começa a ver a gritaria, o pranto, o desespero, e você sabendo que é Deus agindo. E na mesma noite que você vai ver um pranto terrível, você vai ver uma misericórdia avassaladora, porque nós não merecemos a misericórdia do Senhor. Nós não merecíamos ser poupados disso. Então, amados, aqui está a base do que nós estamos tratando, certo? No culto passado, nós paramos exatamente nesse ponto. Nós paramos no ponto em que nós vimos que Deus ele está controlando todas as coisas para executar o seu juízo, para executar tudo para a sua glória. E tudo isso, amados, então, não foi apenas que Deus permitiu,
Sabe, tem muita gente que fala assim, não, Deus não matou ninguém, Deus só permitiu que o anjo da morte matasse, que a morte agisse. Não. Nós vimos, amados, que Deus não deu autoridade para o diabo fazer isso. Não. Se o diabo, amados, tivesse qualquer escolha, não estaria em seu maior interesse evitar, enviar as pragas para o Egito. Não, ele não faria isso. Assim, apenas permiti-lo fazer isso não garante que ele teria feito. Mas nós vemos, e Lutero até brinca, Lutero ele fala que o diabo é o diabo de Deus. Por quê? O diabo ele é criatura, ele é criado por Deus. Ele se torna ali, então, Satanás, mas só que quando ele vai agir na vida de Jó, para ele agir na vida de Jó, ele tem que pedir permissão. E Deus coloca limites para ele. Ó, você vai lá e mata os filhos, mata a criação, faz com que roube tudo que ele tem, mas não toca nele. Diabo, sim senhor, vou lá e faço só isso, tá? E fez o que fez, mas não tocou em Jó. Aí depois ele volta lá e ele fala, não, mas você está preservando a saúde dele, é o bem maior que um homem tem, né? Deixa eu tocar na saúde. Deus foi lá e falou, toque na carne, mas lhe preserve a vida. E então veio a doença sobre o corpo dele. Mas só que ele não perdeu a sua vida. Então veja, para o diabo agir, para os demônios agirem, eles estão debaixo do controle de Deus. Como nós falamos, nós servimos um Deus, amados, que Ele é poderosíssimo. Mas muitas das vezes nós não temos essa dimensão dessa grandeza desse Deus. E nós vemos aqui agora o que estamos vendo no Egito, esse quadro de calamidade. Nós vendo Deus fazendo o que Ele está fazendo, tudo para a glória dEle. E nós vimos então que Deus não apenas permitiu, mas Ele controlou cada ação. As rãs, não falou assim, vamos passear no Egito hoje. Não, Deus falou, vocês vão lá. Então as rãs, os sapos entraram tudo lá. Os piolhos, até os piolhos tiveram que obedecer a Deus. A chuva saraiva. A água não pode se tornar sangue. Mas Deus foi lá e falou, não, vai se tornar sangue. Porque assim eu quero. Então Deus ele consegue dominar a natureza, Ele consegue dominar o coração do homem, e tudo que o homem faz, tudo que nós vemos ali, todas as coisas acontecendo, Deus está executando o seu plano. Então a história da humanidade não é um paralelo com a vontade de Deus. Não existe dois planos acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre falo assim que há uma frase muito errônea no meio evangélico que é: Deus está te dando uma página em branco para você escrever a sua história hoje. Mentira pura. A sua história já está escrita. A minha história já está escrita. Não podemos alterar uma vírgula do que vai acontecer. Deus executará a vontade dele. E os crentes emocionados dizem, não, Deus vai dar uma história, eu vou escrever uma história diferente para mim, Deus vai mudar. Não, isso não vai acontecer. Ah, Deus hoje está te dando uma folha em branco. Sabe o que acontece? As pessoas ouvem o secularismo da filosofia e traz para dentro da igreja. Esse monte de frases de efeito. Esse monte de frases motivacionais. E aí, coloca uma pitadinha aqui da Bíblia e mistura. E quando você mistura a filosofia do mundo com a palavra de Deus, deixa de ser palavra de Deus. Por isso que nós falamos, há mais fé em dizer, seja feito a sua vontade, do que eu decreto alguma coisa, eu profetizo alguma coisa, fala, libera uma palavra de bênção sobre a sua vida. Isso não existe. Simples assim, devemos crescer e amadurecer. Devemos ser cristãos que falam assim, Senhor, eu não entendo a sua vontade muitas das vezes, eu não conheço a sua vontade muitas vezes, mas sempre seja feito a sua vontade e não a minha. Eu sou seu servo, eu me humilho, eu faço como seu filho fez. Ainda que a sua vontade para o seu filho fosse a morte dele. E ele morreu na cruz. Jesus orou no Getsêmani. Pai, contudo, seja feito a tua vontade e não a minha. E Deus falou, sim, vai ser feito a minha vontade é que você morra na cruz. Que você sofra pelo pecado de cada um.
dos meus eleitos, da minha igreja, por nós nessa noite. Então, amados, nós estamos diante de um Deus que controla todas as coisas. Então, mas não precisamos, então, especular sobre isso. Porque nós vimos no culto passado, os mágicos, ou aqueles que representavam o poder do diabo ali, puderam produzir algumas versões miniaturas das primeiras pragas. Eles conseguiram fazer um tipo de ilusionismo para dizer, olha, ele faz, mas nós também fazemos. Olha, ele transformou a água em sangue, nós transformamos também. Ele transformou a vara dele em uma cobra, nós conseguimos também. Mas quando Deus mata os primogênitos, eles não conseguiram fazer isso. Quando Deus ele fere, quando Deus ele mostra o seu poder, a sua autoridade sobre a vida, porque a vida pertence a Deus. Todos os seres humanos hoje, nesse exato momento, estão se movendo porque Deus assim quer. Todos os seres humanos, seja ele cristão ou não. Por isso a coisa mais tola que um pregador pode dizer a uma pessoa é: entregue a sua vida para Jesus. Bobagem. A vida de todos pertence a Deus e Ele faz o que Ele quer com cada um. Então hoje nessa noite, amados, nós estamos vendo esse Deus. Esse Deus que diz, olha, eu faço tudo o que quero. Eu faço e executo a minha vontade. E não tem ninguém que possa impedir o meu agir. Então quando nós falamos isso, nós te admiramos. Em todo caso, amados, então, se alguém apenas ler todos os capítulos e observar a linguagem empregada ali, ficará claro que o texto descreve cada praga como planejada por Deus, produzida por Deus, sustentada por Deus e então removida pelo poder ativo de Deus. Então Deus manda e Deus tira. Deus transforma a água e destransforma a água. Mas quando Deus ele mata ali os primogênitos, não há volta. Eles morreram. E para nós também fica uma lição. Enquanto há fôlego, há esperança. Deus hoje nos está dando esse dia para que nós possamos ver a sua grandeza, olhar para Ele e entender que Ele é um Deus todo-poderoso. Como nós falamos, que não precisa de nós para nada, mas por misericórdia, por graça, Ele envia seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não precisava provar nada para nós, mas a palavra de Deus diz que Ele prova o seu amor por nós, se entregando em uma cruz. Mas há pecadores que são tão orgulhosos e os seus corações estão tão duros pelo pecado que diz: quem mandou um cara 2000 anos atrás morrer por mim? Eu não pedi para ele morrer por mim. Assim é o coração endurecido dessa humanidade. Amados, nossa passagem então trata como praga final que Deus trouxe contra o Egito, embora ele viria novamente contra os egípcios no Mar Vermelho. Ele declara que naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, todos os homens como dos animais. Capítulo 12, versículo 12. Novamente, amados, observamos a natureza ativa de Deus e deliberada do julgamento rígido e sangrento de Deus contra os seus inimigos. Então foi uma noite terrível, mas também gloriosa. Foi uma noite de pranto, mas também de grande alegria indizível. Você consegue ver esse cenário? Enquanto muitos choravam a perca dos seus primogênitos, os judeus se alegravam, olhavam para os seus primogênitos e diz: Deus é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele nos poupou, mesmo nós não merecendo. Não havia nada diferente em Jerusalém do Egito, a não ser a misericórdia, o sangue do Cordeiro sobre eles. Não há nada diferente de mim para o drogado aí fora, a não ser o sangue do Cordeiro sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas nesta noite.
Paulo diz que ele era o pior dos pecadores. Não há diferença. A única diferença é Deus tendo misericórdia de nós. Assim, amados, nós podemos ver então. E nós falamos que haverá um grande e terrível dia do Senhor, quando Ele virá sobre os céus, sobre as nuvens, com poder e grande glória. O dia do julgamento final será um grande e terrível dia. Os homens naquele dia pedirão para que os montes caiam sobre eles e matem eles soterrados, mas isso não acontecerá. A coisa mais terrível deve ser morrer assim, morrer soterrado. Mas imagine a pessoa pedir esse tipo de morte do que enfrentar o julgamento de Deus. Será um dia terrível. Não haverá um outro dia. Não haverá uma outra oportunidade. Não haverá uma como que diz? Você é julgado numa instância e depois você recorre a outra instância. Não haverá. Haverá um único julgamento, amados. Então Deus ele mostra para nós que tudo isso, esse julgamento rígido, sangrento de Deus contra os seus inimigos, foi executado. Ele não diz que abandonaria o Egito em julgamento e salvaria os israelitas da autodestruição que os egípcios teriam sobre si mesmo. Ele não diz que ele abandonaria o Egito e de alguma forma seus primogênitos cairiam mortos por si mesmos. Não! Ele nem mesmo diz que ele deixaria os egípcios na mão de Satanás e seus demônios. Você consegue entender isso? Deus está dizendo: eu matei, eu executei, eu fiz. Não foi outra. Eu não estou transferindo a minha responsabilidade. Eu sou Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Eu faço o que quero, quando quero e da maneira que quero. Ainda que os homens não consigam entender. Como nós falamos, lá nos Salmos diz: Deus é bom porque matou os primogênitos. Está dizendo, Deus é bom porque matou as crianças. Conseguimos entender isso? Não. Quando olhamos para a cruz, fica mais terrível ainda, porque quem matou Jesus na cruz foi o próprio Deus, o seu Pai. Conseguimos entender isso? Não. Mas Deus faz sempre como Ele quer. Não, amados, Deus ele não entrega os egípcios à sua própria sorte, como se ao acaso pudesse estar agindo ali. Não, ele diz: eu não deixei Satanás, eu não deixei que as crianças morressem por si só. Eu matei, eu fiz. Ele declara que ele passaria pelo Egito e mataria todo primogênito. Essa é a natureza, seu método e a sua glória. O que frequentemente acontece, amados, é que as pessoas constroem seus próprios padrões e regras sobre como Deus justo deveria agir. Já viu esse tipo de pessoa? Não, se Deus é bom, o mal não pode existir. Ah, se Deus é bom, por que tantas pessoas passam fome? Se Deus é bom, as pessoas querem produzir a forma de como esse Deus. Você consegue entender criaturas criando padrões, formas, normas e olhando para o Criador e falar: você tem que se encaixar nisso. E Deus fala: meu amado, minha criatura, quem é tu para replicares comigo? Eu te dei a vida. Mas os homens gostam de reduzir a Deus. Eles dizem: não, se Deus é bom, se Deus é justo, Ele deveria agir de outra forma. E não matando crianças, e não matando o povo, e não endurecendo o coração de Faraó, para depois matá-lo e destruí-lo. Que Deus é esse? Esses dias eu ouvi na internet a menina dizendo que esse Deus é um Deus genocida. Sim, Ele é genocida. Então, amados, voltando aqui, essas pessoas inventam todos os tipos de argumento e distinções complicadas para explicar como Deus nunca violou os seus padrões e regras delas. Se Deus viola um padrão e uma regra do homem, eles logo criticam Deus. Colocam Deus no banco do réu.
e julgam Deus, questionam Deus. Assim é o homem. E matam Deus. Mataram Jesus, Filho de Deus, que é o próprio Deus. É como se elas ficassem embaraçadas pelo Deus da Bíblia, porque ele é muito diferente de como o homem pecador age e porque ele desrespeita os padrões impostos sobre ele por rebeldes espirituais. A Bíblia afirma e reprova ativa o endurecimento ativo e o julgamento ativo. Visto que eu já argumentei sobre isso no culto passado, exaustivamente e diversas vezes, eu não me repetirei nessa noite. Mas estou enfatizando, amados, esse ponto aqui, pois ele nos ajudará a apreciar plenamente a Páscoa e o que ela representa nas Escrituras. Amados, assim a Páscoa não foi um caso onde Deus abandonou os pecadores e deixou que eles caíssem em julgamento, enquanto ele tirou o seu povo para longe dos danos. Não, ele passou sobre o seu povo e deu aos pecadores toda a sua atenção, matando todos os primogênitos dele. Mas, através de Moisés, ele instruiu os israelitas a passar o sangue do Cordeiro Pascual nas ombreiras das suas casas. Ele disse, no versículo 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Tudo isso, amados, é um retrato do Cristo e o que ele fez pelo seu povo. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E Paulo escreve, amados, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Em 1 Coríntios 5:7. A Páscoa, amados, é somente um tipo e uma sombra da salvação que veio em Cristo e que alcançou a nós. Quão maravilhoso isso é! A realidade é encontrada na morte expiatória de Cristo. Consequentemente, amados, o sangue do Cordeiro Pascal é um tipo e sombra do sangue de Jesus Cristo. O efeito do primeiro é um retrato do efeito do último. Por isso, amados, é importante entendermos a cruz. Por isso que é importante você entender que a Bíblia toda é sobre Jesus. A Bíblia toda é sobre Ele. Há alguns que acham que Davi matando Golias é você destruindo alguma coisa na sua vida. Os pregadores amam fazer isso. Olha, qual é o gigante da sua vida? É a área sentimental? É a área financeira? Qual é o gigante da sua vida? Hoje, nessa noite, Deus vai derrubar o gigante da sua vida. Não é isso. O gigante, quem é Davi? É Jesus. Moisés, libertando o povo, é Cristo libertando o povo. O Cordeiro Pascal é Cristo derramando o seu sangue por nós. Cada personagem bíblico do Antigo Testamento aponta para Cristo. Cada história do Antigo Testamento aponta para Cristo. Nós não somos o centro. Nunca fomos. Mas essa geração acostumou a achar que é o centro da Bíblia, o centro do Evangelho, o centro das atenções, o centro da pregação. Os falsos pregadores, os falsos apóstolos, os falsos pastores e pastoras amam fazer isso. Te colocar no centro. Fazer com que toda a igreja olhe para você e veja como você é importante. E aí você se enche. Eu sou importante mesmo. Deus hoje falou comigo. Sabe quando eles falam? Quando o culto é muito egocêntrico. Sabe o que eles costumam dizer? Hoje eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eles amam falar isso. O culto hoje foi nossa. Aí quando você vai ver e analisar,
Foi um culto egocêntrico, onde o ego da pessoa foi massageado ao extremo e ela saiu dali com uma sensação maravilhosa, porque tudo foi em relação à pessoa. O louvor foi em relação a ela. O pregador entregou uma profecia específica para ela. Então ela falou, nossa, hoje, você viu que Deus foi importante? Tá pregando lá, parou tudo e veio, papapá, e ó, Deus falou hoje, eu fui. Que culto! Tinha que ter mais cultos assim. É por isso que nessas igrejas, todo domingo, todo culto tem um pregador diferente. Porque eles precisam continuar massageando o ego dos homens. Porque se um homem só começar a massagear o ego, logo perde o frenesi, perde o êxtase, perde o nirvana. Não tem graça. Mas quando você começa a trazer um, traz outro, traz um, traz outro, a sensação é maravilhosa. Pobre homens. Então, como nós estamos vendo, amado, tudo isso representa Cristo. A Páscoa é sobre Cristo. A Páscoa nos dá também um retrato da ira de Deus contra os incrédulos. Temos uma visão distorcida de Deus, achar que Deus é só amor. Achar que Deus não está irado hoje, nesse exato momento, com toda a iniquidade que está acontecendo no mundo. É terrível isso, amados. Para diferenciar graus e se elas estão se referindo à reprovação, endurecimento ou julgamento. Algumas pessoas frequentemente, amados, descrevem esse aspecto da obra de Deus como passiva. Mas isso é contrário ao retrato que a Escritura pinta sobre nós. Se cremos na Bíblia como revelação de Deus, então devemos afirmar que Ele não deixa meramente os incrédulos em seus pecados, como se eles fossem então se autodestruírem, ou como se eles pudessem criar o inferno, colocar fogo nele e se lançarem ali. Não! O próprio Deus os persegue, os alcança e os lança no fogo eterno. É assim que acontece. Sabe, as pessoas não falam mais sobre o inferno, com a sensação que não falar sobre diminuirá as chamas dele. Não, não é isso que acontece. Em outras coisas, o valor do sangue expiatório está em jogo. Uma visão fraca da ira de Deus denuncia uma visão fraca da expiação, do sacrifício de Cristo por nós. Se você não sabe avaliar uma coisa, por exemplo, se eu pego uma bolinha de gude muito bonita e falo, olha, daqui é um diamante. E a pessoa chega para você e fala, eu não tenho conhecimento, deve ser diamante mesmo. Muito bonito, muito valoroso. Quanto você quer? Quero 1 milhão. Ah, então me dá, eu te dou 1 milhão, tá tudo certo. Aí eu todo empolgado vou a um especialista e entrego na mão dele. Ele olha e fala, isso aqui é falso. Mas como assim? O cara falou para mim que é um diamante verdadeiro. Eu paguei 1 milhão, mas você não tem o conhecimento. O cara te enrolou. Isso aqui é vidro. Meu Deus. Assim é, amados. Quando nós não conhecemos a ira de Deus como é, quando nós não temos o conhecimento sobre a ira de Deus, sobre aquilo que Cristo fez na cruz. Por isso é importantíssimo para nós termos o quê? Conhecimento. Sermos fartos da palavra de Deus, cheios da palavra de Deus. Assim, a nossa fé é uma fé forte, vívida. Então, quando eu não tenho conhecimento, eu sou enganado. Então, quando eu não conheço a ira de Deus, eu não sei valorizar nem o seu amor. Porque a gente acha que o perdão de Deus é só perdão. Ah, Deus me perdoou. Tão fraco, tão raso. Não, Deus me perdoou. Aí você vira para a pessoa e fala, mas como Ele te perdoou? Aí você fala, não sei. Então, Ele teve que dar o filho dele. E não é qualquer filho, é o único filho.
para morrer no seu lugar, para que você hoje pudesse ter perdão. Mas o perdão de Deus está relacionado com o seu caráter. Deus ele não pode apenas te perdoar. Porque quando você peca, porque quando eu peco, a lei dele é quebrada. E a lei, quando é quebrada, ela clama por justiça. Imagine uma cena. Eu chego em casa e encontro meus filhos mortos, minha esposa morta, mas por milagre eu ainda encontro ali o que fez isso com eles, a pessoa que fez isso com eles. Eu com muito ódio, muita raiva, eu vou, me lanço sobre essa pessoa, luto corporalmente com ela, porém, por uma fração de segundo, eu falo, não vou matar, vou segurar, vou chamar a polícia, chama a polícia chega e leva esse ladrão para julgamento. Certo? Ele fez uma tragédia, um crime hediondo. Aí, quando nós chegamos lá no tribunal, está o juiz lá, e aí chega o bandido. Aí o juiz naquele dia ele está muito bom, é um juiz bom, um juiz cheio de amor, é um juiz bondoso. Naquele dia o juiz está de alto astral. O juiz olha para aquele bandido e diz, olha, estou vendo aqui que você matou uma mulher, matou 2 crianças e hoje eu estou num bom dia, você pode ir. E aí? O que você acha desse juiz? Esse juiz não é um juiz ruim? Não é um juiz injusto? Esse homem não quebrou a lei? Ele não, quando ele quebra a lei não clama por justiça, ele não deveria ser condenado? Então, amados, Deus é o juiz de toda a terra. Ele não pode só te perdoar. Ele não pode só me perdoar. Esse bandido que matou essa mulher e essas 2 crianças é eu e você. Deus ele não pode só nos perdoar. É por isso que Jesus, o justo, morre pelo injusto. É por isso que lá na cruz os meus pecados são cobrados em Cristo. Então, quando eu estou falando de perdão, estou falando de Páscoa, estou falando de justiça de Deus sendo saciada, não é que Deus apenas nos perdoou. Ele matou o seu filho para que a sua justiça fosse satisfeita e ele continuasse sendo amor, sem deixar de ser justo. Deus ele não pode deixar de ser uma coisa para ser outra. Ele tem que ser as 2 coisas ao mesmo tempo. E qual é a solução para isso? Matar seu filho, seu único filho, seu filho justo que não cometeu pecado algum. Lá em Romanos diz que o salário do pecado é a... Se Cristo não tinha pecado, como ele morreu? Como isso foi possível? Sabe como? Foi quando os seus pecados, os meus pecados, recaíram sobre ele. Então ele pôde ser morto. Quando ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, cada mandamento que nós quebramos, cada pecado que nós fazemos, Deus ele vai lá e a ira que estava destinada a mim, a ira que estava destinada a você, agora é colocada sobre Cristo. É como se aquilo viesse em direção, como você estivesse em uma alameda e de repente vem uma carreta carregada a 180 km por hora e isso vai chocar contra você e quando chega bem perto, Cristo abre os seus braços e se coloca entre você e essa carreta. Essa carreta é a ira de Deus. Foi isso que aconteceu na cruz. Ele interpôs. Ele morreu em nosso favor. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus. É por isso que nós iríamos cantar aqui Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. O castigo que nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós
pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro. É lindo, amados. Esse louvor fala sobre Cristo, Isaías 53. Então, amados, aqui nós temos isso. Entre outras coisas, o valor do sangue expiatório de Cristo está em jogo. Mesmo agora, ouvimos o lamento ruidoso dos não cristãos vindo de uma longa distância. Não, Deus não lhes deixou sozinho. É precisamente o porquê eles sofrem assim, amados. Nós trememos quando pensamos sobre o que Deus está lhe fazendo, mas somos aliviados. E lágrimas de alegrias e gratidão escorrem sobre os nossos rostos, porque Deus nos deu graciosamente a Páscoa. Ele nos deu o Cordeiro Pascual. Ele nos deu o Cristo. Ele nos deu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós então, amados, encontramos refúgio do destruidor atrás do sangue do Cordeiro. E como participante da festa da Páscoa, através da fé em Cristo Jesus, recebemos o quê? Vida, força para a nossa jornada aqui na terra. Ser cristão é isso. Não é se tornarmos super-homens, homens que não pecam, homens que são... Não. Suponhamos, amados, que essas outras pessoas estejam certas. Suponha que Deus meramente passe sobre os incrédulos e deixe-os no lugar do julgamento. Mas onde é esse julgamento? Onde é esse lugar? Hebreus 10:31 diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Há um sentido na qual Deus passa sobre os repróbios e deixa-os no lugar de julgamento. Sim, mas somente no sentido de que Ele não necessita removê-los de um lugar de não julgamento, como se houvesse um outro lugar neutro para colocá-los num lugar de julgamento, amados. Pois o lugar de julgamento é onde eles estão exatamente hoje e agora. Esse lugar está nas mãos de Deus. Assim não há nada passivo sobre reprovação, endurecimento ou julgamento. Se parece que Deus é menos ativo para com os repróbados, de que Ele é para com os eleitos, isso é somente, amados, porque sua relação com os repróbados não pode ser mais ativa do que já é. A pior coisa que Deus pode fazer, sabe o que é? É deixar o homem nos seus pecados. É quando Deus entrega o homem aos seus desejos. É quando Deus fala para o homem: faça tudo o que o seu coração deseja. Deixe o seu coração dominar sobre você. Satisfaça cada desejo do seu coração. Satisfaça cada pecado. E se não houver arrependimento, se não houver abandono, é o pior julgamento que Deus pode dar para um homem. O pior lugar onde Deus pode deixar o homem é onde ele se encontra. Mas quando Deus vem ao nosso encontro, remove a nossa cegueira, remove a nossa insensibilidade do pecado. Quando essas coisas começam a fazer um sentido maior para nós, amados, é maravilhoso. Assim não há nada passivo sobre a reprovação. Nada. Eles começam nas suas mãos iradas, permanecem nas suas mãos iradas e serão esmagados pelas suas mãos iradas. Não há espaço para eles ser mais ativo do que isso. Ele deixa que eles sejam atormentados pelo diabo, mas até mesmo o diabo está nas mãos de Deus. As pessoas acham que o diabo vai lá para o inferno para reinar. As pessoas acham que ele tem um grande trono. Não, ele vai para o inferno porque o inferno foi preparado para ele. Ele vai sofrer tanto quanto os outros. Amados, é esse Deus que nós estamos aqui. E isso é maravilhoso.
para terminarmos, rapidamente, e se você não é um cristão, isso é o que Deus está e fará com você. No tempo da sua escolha, Ele te esmagará com as suas mãos e te jogará no inferno, para o sistema de esgoto cósmico, como se você não fosse nada mais do que um excremento espiritual. Isso não é de forma alguma excessivamente dramático ou imaginativo, nem um exagero da minha parte nessa noite. A palavra do Novo Testamento para inferno é Geema, e refere-se ao vale de Rinom, ou de Inom, localizado ao sul de Jerusalém. No primeiro século, os judeus ainda estavam usando como um depósito de lixo, onde eles manteriam o fogo queimando para destruir o lixo. Jesus usa para representar o lugar onde Deus jogará o pecador. A implicação é que os não cristãos são lixo espiritual. Se você rejeita Jesus, você não é nada senão um pedaço de lixo espiritual. Amados, e para terminarmos, meu ponto é que é disso que o sangue de Cristo nos salva. Ele nos lava com seu sangue. Ele nos torna tão brancos como a neve. Ele purifica-nos. O sangue dele aspergido em nós nos faz santos, aceitos por Deus. Diminuir a ira de Deus, amados, é diminuir o sangue de Cristo. Insultamos a obra expiatória de Cristo quando dizemos que a reprovação é um endurecimento, são meramente passivos. Ao quanto retratamos o julgamento divino como se não fosse tão terrível como é. Isso, amados, é subestimar a ira de Deus e subestimar o sangue de Cristo que nos salva dela. Sobre essa base, amados, de um entendimento correto da magnitude e o terror da ira divina, a extensão extrema da depravação humana, então o poder salvador correspondente do sangue de Cristo, pressionamos o ponto. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação que nos alcançou nessa noite? Então a Páscoa, amados, a Páscoa faz com que nós olhemos diretamente para Cristo. Aquela história é uma sombra daquilo que foi a morte de Cristo, a vida de Cristo. Amém?